Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais um Voz Espiritualista podcast e hoje nós falaremos sobre ambientes que médiuns devem evitar. Vamos também comentar um pouquinho sobre o filme do Dr. Fritz, O Predestinado, e também responder a dúvidas que foram enviadas por e-mail. Se você estiver me ouvindo pelo YouTube, lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e, caso você se identifique, nos ajude compartilhando o conteúdo. Mas esse conteúdo também sairá lá no Spotify. É só você procurar por Voz Espiritualista e se inscrever, semelhante ao YouTube. Toda vez que um episódio novo chegar, às quartas-feiras, você vai receber uma notificação no seu aparelho e aí você pode baixar o áudio para ouvir quando você quiser, fazendo caminhada, limpando casa, enfim, fica a seu critério, mas não deixe de nos acompanhar, tranquilo? Bem, vamos então começar esse tema e eu vou contar uma história para vocês. Quando eu estava em desenvolvimento, o preto velho que me orientava, certo dia me falou assim: filho, existem determinados ambientes que você deve evitar, porque conforme o seu desenvolvimento mediúnico avança, você fica mais sensível às energias. Portanto, se você estiver em ambientes muito pesados, você vai acabar sentindo o peso dessas vibrações. Então é bom que você evite bar, é bom que você evite cadeias ou delegacias, é bom que você evite motel, festas com muitas pessoas em que há aglomeração. E eu ouvi aquilo tudo com muita naturalidade, porque eu já estudava sobre esse assunto e sei que muitos ambientes que são frequentados sem maiores questionamentos por boa parte da população brasileira acabam sendo espiritualmente muito nocivos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu conheci uma senhora que era camareira em um motel e ela estava em desenvolvimento mediúnico. E eu me lembro muito bem o dia que a entidade virou para ela e falou: filha, você vai ter que arrumar um outro emprego. E ela disse: mas eu não posso porque ela é meu ganha-pão, eu não posso sair de lá agora, eu estou muito apertada. E a entidade falou: eu entendo, filha, mas não vai dar certo. Lá é um ambiente com muitas vibrações inferiores, muitas vibrações densas. As pessoas vão ali para as mais diversas finalidades, não apenas para a consumação da carne, mas para usar drogas, para ter uma bebedeira, para fazer todo tipo de estripulia. E isso deixa o ambiente impregnado com energias muito nocivas e com entidades muito inferiores. Se você continuar trabalhando ali, você vai sentir. E ela então tocou a vida. Só que gira após gira, ela vinha reclamar. Ela vinha dizer que estava muito difícil, que ela não estava aguentando, sentindo muitas dores de cabeça. E a entidade arrematou: filha, eu já te avisei qual é o problema. Então, saia de lá, nós vamos te apoiar, nós vamos te ajudar para que você consiga um novo emprego. Então aqui é um ponto que eu preciso falar com muita clareza. Hoje em dia, a gente sabe que a sociedade está muito polarizada e muito mimizenta por várias razões. Então, quando a gente acaba emitindo uma opinião mais contundente, muita gente acaba se ofendendo, né? Mas é preciso falar com clareza. Se a pessoa quer verdadeiramente seguir no caminho da espiritualidade, ela tem que evitar certas situações, certos lugares e até mesmo certas pessoas. Não dá para fazer as duas coisas juntos. Quem faz isso é sempre aquele médium problemático, de fé vacilante, que vive subindo e caindo, que vive tropeçando em si mesmo, que está sempre em crise. Observe que os médiuns fortes, firmes, resolutos, eles sempre fazem um grande esforço para evitar ambientes, lugares e pessoas negativas. Por quê? Porque nós somos seres muito vulneráveis. Nós vibramos naturalmente próximo da matéria. Nós somos muito mais vulneráveis do que gostamos de pensar. Portanto, quando nós estamos num ambiente pesado, isso naturalmente nos influencia. Eu vou contar uma outra história para vocês.
Eu morava num apartamento e bem perto da minha casa, na esquina, tinha um bar. Desses bar que a gente chama aqui em Minas de boteco. Pessoas jogando sinuca, bebendo cerveja, fazendo um churrasquinho, escutando ali um flashback, nada demais, certo? Pois um dia estava um domingo muito quente e eu falei para minha esposa, nossa, eu vou lá no bar comprar um refrigerante. E fui. Quando eu entrei no bar, eu senti o ambiente dando uma pesada, como se a atmosfera ficasse mais densa. Mas tudo bem, cheguei no bar, comprei o refrigerante. Quando eu voltei para casa, assim que eu abri a porta do apartamento, a minha esposa falou, nossa, que cheiro de cigarro. Que cheiro é esse? Ela veio me cheirar e disse, nossa, você está fedendo cigarro. Eu falei, mas como? Eu só fui no bar. E eu não sentia o cheiro, mas ela sentia, porque ela tem essa facilidade mediúnica de sentir odores. Eu não senti nada, ela sentiu. Então, na hora ali eu percebi o que tinha acontecido, né? A energia impregnada no ambiente era tal que simplesmente pelo fato de entrar ali para comprar o refrigerante eu saí de certa forma contaminado. E demorou um pouquinho até que essa energia se dispersasse. Então, enfim, se nós queremos exercer a nossa espiritualidade, se nós queremos exercer a nossa mediunidade, nós temos que aprender a evitar esses locais. É claro, às vezes, por uma razão ou por outra, a gente vai ter que ir e ninguém vai morrer por causa disso. Mas sabendo de antemão que teremos que estar num local pesado ou com pessoas pesadas, não custa nada a gente se preparar para isso. Por exemplo, quem trabalha em locais como hospitais, penitenciária, etc., está sujeito a uma gama de energias negativas muito maior do que uma pessoa que trabalha num ambiente sem essas coisas, certo? Então, ela tem que tomar certos cuidados. Ela vai ter que usar uma guia de proteção, ela vai ter que, de repente, trocar de roupa antes de entrar em casa, ela vai ter que fazer banhos de descarrego com mais frequência para poder limpar o seu corpo. Então, existem sim recursos que podem ajudar, mas eu posso garantir para vocês, todo mundo que está num ambiente assim sente influência. A minha esposa começou recentemente a trabalhar num setor ligado, né, ao sistema prisional. E nas primeiras semanas ela chegava em casa morta, deitava na cama e falava, nossa, eu estou sem energia de tudo, parece que eu fui sugada. E demorou um tempo até ela perceber que na verdade isso não era estresse ou cansaço do trabalho, era energia. E a partir dali ela foi conversar com as entidades mandaram ela fazer um patuá, cruzar uma guia de proteção, de vez em quando ela tem que fazer banhos de limpeza, e é isso, gente. A gente pode fazer uma outra analogia ainda, né? Nós estamos aqui num período de muita seca e que infelizmente tem muitas queimadas. Nesse exato momento em que eu estou gravando essa reflexão, por exemplo, a rua está insuportável, uma fumaça lascada, que infelizmente sempre acontece nessa época do ano, porque entra ano e sai ano, parece que as pessoas continuam inconsequentes, continuam colocando fogo, enfim, a gente está na seca, é um período muito ruim. Pois bem, se você estiver andando numa rua e tiver um terreno baldio pegando fogo e você atravessar a fumaça, você vai ficar fedendo fumaça. Não importa se você vai atravessar rápido ou não, você vai ficar fedendo fumaça. Então, quando nós entramos em ambientes espiritualmente pesados, nós acabamos contaminados com essas energias, ponto. Cabe a quem tem que trabalhar nesses ambientes fazer o possível para reforçar a própria segurança. Como eu falei, com guia de proteção, com o patuá, fazendo banhos de limpeza com mais frequência, fazendo defumação em sua casa, nas suas roupas, com as suas coisas. Então, tudo isso nos ajuda a proteger, mas o fato é bastante simples. Existe muita energia ruim por aí e nós temos que evitar esses ambientes, claro, quando temos condições disso. Bom, para ilustrar um pouco mais esse assunto, eu separei aqui um trechinho do livro Nos Domínios da Mediunidade, do espírito André Luiz, através de Chico Xavier. Eu vou ler apenas um trecho específico que tem tudo a ver com isso que nós estamos aqui falando.
Esse trecho está aqui no capítulo 15, chamado Forças Viciadas. Prestem atenção. Dirigíamos-nos a outro templo espírita em companhia de Aulus, segundo nosso plano de trabalho, quando tivemos nossa atenção voltada para a enorme gritaria. 2 guardas arrastavam de restaurante barato um homem maduro em deploráveis condições de embriaguez. O mísero esperneava e proferia palavras rudes protestando. Observem o nosso infeliz irmão, determinou o orientador. E porque não havia muito tempo entre a porta ruidosa e o carro policial, pusemo-nos em observação. Achava-se o pobre amigo abraçado por uma entidade de sombra, qual se um polvo estranho o absorvesse. Num átimo, reparamos que a bebedeira alcançava os 2, porquanto se justapunham completamente um ao outro, exibindo as mesmas perturbações. Em breves instantes, o veículo buzinou com pressa e não nos foi possível dilatar anotações. O quadro daria ensejo a valiosos apontamentos. Ante a alegação de Hilário, o assistente considerou que dispunhamos de tempo bastante para a colheita de alguns registros interessantes e convidou-nos a entrar. A casa de pasto regurgitava. Muita alegria, muita gente. Lá dentro, certo recolheríamos material adequado a expressivas lições. Transpusemos a entrada. As emanações do ambiente produziam em nós indefinível mal-estar. Junto de fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas de triste feição se demoravam expectantes. Algumas sorviam as baforadas de fumo arremessadas ao ar, ainda aquecidas pelo calor dos pulmões que as expulsavam. Nisso, encontrando alegria e alimento. Outras aspiravam o hálito de alcoólatras impenitentes. Indicando-as, informou o orientador. Muitos de nossos irmãos, que já se desvencilharam do vaso carnal, se apegam com tamanho desvario às sensações da experiência física que se cosem àqueles nossos amigos terrestres, temporariamente desequilibrados nos desagradáveis costumes por que se deixavam influenciar. Mas por que mergulhar dessa forma em prazeres dessa espécie? Hilário, disse o assistente bondoso, o que a vida começou, a morte continua. Esses nossos companheiros situaram a mente nos apetites mais baixos do mundo, alimentando-se com um tipo de emoções que os localiza na vizinhança da animalidade. Não obstante haverem frequentado santuários religiosos, não se preocuparam em atender aos princípios da fé que abraçaram, acreditando que a existência devia ser para eles o culto de satisfações menos dignas, com a exaltação dos mais astuciosos e dos mais fortes. O chamamento da morte encontrou-os na esfera de impressões delituosas e escuras, e como é da lei que cada alma receba da vida de conformidade com aquilo que dá, não encontraram interesse, senão nos lugares onde podem nutrir as ilusões que lhes são peculiares. Porquanto, na posição em que se vêem, temem a verdade e abominam-na, procedendo como a coruja que foge à luz. Bom, se você ficou interessado, depois procura aí nos Domínios da Mediunidade, páginas 127 e 128, para você continuar a leitura. Então, enfim, para encerrar esse assunto, que eu acho que já está bastante claro, eu resolvi trazer essa descrição aqui do André Luiz, daquilo que ele encontrou, não é? Frequentando o que o Espírito chamou de um restaurante barato, né? Com pessoas bebendo, fumando, aquela alegria toda e o ambiente espiritual que a cercava. Bem, vamos então para o nosso próximo tema, que é o filme Predestinado. Se você não está sabendo, estreou um filme chamado Predestinado, que conta a história do médium Zé Arigó, que foi muito famoso aqui em Minas Gerais, e posso dizer mesmo em todo o Brasil, entre os anos 1950 e 1970.
Eu assisti o filme hoje com a minha esposa e foi bastante interessante. Enquanto peça cinematográfica, o filme focou muito no drama do médium, mas eu acho que cumpriu aquilo que se destinava, né? Contou a história do médium, mostrou os seus conflitos, as suas dificuldades e também as coisas incríveis que Dr. Fritz realizava através dele. Aliás, na minha opinião, o Dr. Fritz era um baita de um Exu, né? Aquele jeito ríspido, rígido, né? de trabalhar. Então, o filme está aí no ar, chama-se Predestinado e vale a pena a gente assistir. Não só porque isso incentiva a indústria cinematográfica nacional, mas porque é uma temática que mexe com as nossas emoções. É um filme emotivo. Eu me emocionei várias vezes assistindo. E esses filmes, eles não são importantes porque eles retratam a história fiel do médium, que não é isso, né? Todo filme é baseado, né? O autor do filme tem uma licença poética para inventar cenas, situações, embora a linha central da história seja verdadeira. Mas o mais importante desse tipo de filme é que toca o coração das pessoas, faz as pessoas pararem para pensar na vida após a morte, né? Faz com que as pessoas reflitam no porquê nós estamos aqui. E isso é uma temática muito proveitosa. Aliás, o próprio ator que interpretou o Zé Aribó, que é o Danton Mello, né? Um ator bastante famoso, ele deu algumas entrevistas muito emocionantes. Eu vou ler aqui para vocês um trechinho de uma dessas entrevistas que está no site Yahoo. Olha só que interessante. Ele, o ator, revelou que passou por um questionamento pessoal antes de aceitar o personagem, por até então não acreditar no espiritismo. Abre aspas. Eu não conseguia ler o roteiro. Lia 10 páginas e chorava. Lia mais 15 e chorava já no dia seguinte. Pensava, por quê? Será que consigo fazer esse personagem? Eu não acredito nisso. Como é fazer isso? Fecha aspas. No entanto, após ler o roteiro por completo, Danton não teve dúvidas de que iria embarcar nesse projeto ao encarar como uma experiência necessária para a sua vida, além da atuação. Abre aspas. Achei que seria importante para repensar a espiritualidade e entender esse universo. Não tem como fazer um personagem como o Aribó e sair do jeito que entrou. Por isso, fico muito emocionado quando dou entrevista, quando falo desse filme, porque mexeu muito comigo. Fecha aspas. Afirmou ele que chegou a chorar durante conversa com jornalistas sobre o filme. O ator deixou claro que teve a sua crença, ou a falta de, totalmente mudada após a produção. Abre aspas. Muita gente não vai acreditar, mas eu acredito que ele operou durante mais de 20 anos milhares e milhares de pessoas, e que existe algo que eu não sei te explicar, e que ele fazia aquilo ali mesmo. Fecha aspas. Então, olha que matéria interessante, né? A gente lê tanta porcaria na televisão. A gente lê na televisão, não, né? A gente lê tanta porcaria na internet, assiste tanta porcaria na televisão. E aqui uma matéria bastante interessante, né? Como um ator se sentiu mexido ao fazer esse personagem, e isso é uma fala comum. Vários atores que interpretaram filmes de temática espírita sempre relatam alguma transformação, relatam que eles se sentiram mexidos, né? Recentemente, eu vi uma entrevista, né, de uma atriz contando que o Cláudio Cavalcante, que fazia o Dr. Alberto na novela A Viagem, na versão dos anos 90, ele era ateu quando ele começou a novela, né? E ele interpretou tão bem um típico espírita, né? E quando terminou a novela, ele estava mexido e tinha começado até a ler livros sobre o espiritismo. Então, é claro que o objetivo desses filmes, que estão muito focados no universo espírita, e eu espero que com o tempo
acabem se expandindo para outras temáticas, como eu já ouvi, por exemplo, dizer que estão fazendo um filme sobre o mestre Irineu, que foi o fundador do Santo Daime. Espero que algum dia alguém tenha interesse em fazer um filme sobre o Zélio de Moraes no universo da Umbanda, né? Então, embora esses filmes estejam todos focados no universo do Espiritismo, é claro que essas histórias, elas transcendem as religiões, mexem com as pessoas, faz com que elas questionem sobre a sua própria vida, sobre o mundo espiritual. E eu acho que isso é fantástico, né? Bom, vamos agora então para a última parte aqui do nosso podcast hoje, que será curtinho, né? Não tive muitas perguntas a serem respondidas, então reforço mais uma vez. Se você quiser sugerir algum tema, fazer alguma pergunta, enfim, algum assunto que você queira um comentário meu, você pode mandar um e-mail para vozespiritualista@gmail.com. E aproveita, curte também lá o nosso Instagram, @vozespiritualista. Bem, e aproveitando essa deixa, caso você tenha interesse em trabalhar as suas emoções, os seus sentimentos, eu atendo com terapia online. Se você tiver interesse, manda uma mensagem que a gente conversa, beleza? Bem, aqui então hoje nós temos uma única pergunta que foi enviada pelo Marconi Neves, lá de Parnaíba, no Piauí. E ele pergunta o seguinte: o médium que trabalha só com uma entidade estaria atrasando ou atrasado seu desenvolvimento mediúnico, espiritual e evolução? Marconi, não. Veja, atualmente, principalmente no universo da Umbanda, existe uma concepção que, na minha visão, é errônea e que vai dizer que o médium ele tem que incorporar um monte de entidades diferentes. Porém, quando isso acontece, esses médiuns acabam por não incorporar bem as demais entidades. Veja, vamos pegar aqui um exemplo no contexto da Umbanda, né? Então, um determinado médium, ele trabalha com preto velho, caboclo, criança, baiano, cigano, exu, pombagira, malandro, 8 entidades diferentes. Eu te garanto, esse médium no máximo incorpora 3 entidades de forma firme e todas as outras mais ou menos, porque não existe plasticidade mediúnica suficiente para que um médium consiga dar vazão a tantas personalidades diferentes com modos tão diferentes de trabalho. No começo da Umbanda não era assim. Cada médium trabalhava com uma, no máximo 2, e extraordinariamente com 3 entidades. Veja, por exemplo, que o próprio Zélio de Moraes, até onde nós sabemos, incorporava o preto velho Pai Antônio, o caboclo das 7 encruzilhadas e Orixá Malê. Não tinha outras entidades. Então, antigamente, era comum que os médiuns trabalhassem com uma ou com 2 entidades. Eles eram, inclusive, reconhecidos por isso. As pessoas diziam assim: o seu José, lá do Exu do Lodo. Aí você já sabia quem era, porque era o médium que trabalhava só com Exu. Ou o seu Joaquim, lá do Preto Velho Pai Antônio. Entende? Então isso é uma moda recente que tem, no meu entender, prejudicado muito a qualidade dos trabalhos na Umbanda e que é difícil mudar, porque as pessoas se apegam às entidades, se apegam às linhas de trabalho e não querem ceder. Então fica difícil, mas na minha opinião, quanto menos linhas o médium incorpora, melhor ele as incorpora. Agora há pouco aqui no podcast eu dei exemplo do Zé Arigó. Zé Arigó só trabalhava com uma única entidade, que era o Dr. Fritz. Ele não incorporava o Dr. Manuel, nem o padre fulano de tal. Ele incorporava uma única entidade e ele marcou a história da mediunidade em nosso país. Entende? Então, assim, cada médium tem um caminho espiritual para cumprir, ele tem aquelas entidades que vão lhe assessorar, e quanto menos entidade ele incorporará, melhor ele fará o seu trabalho. Então, eu sou a favor de diminuir as linhas de trabalho para aumentar a qualidade do trabalho.
O que, repito, é um baita desafio, porque as pessoas são apegadas às entidades e não querem muitas vezes deixar de incorporar uma entidade que tem, digamos assim, uma função secundária no seu trabalho mediúnico, né? Enfim, esse é um baita desafio, mas respondendo a sua pergunta, não tem nada a ver. O que importa é que o médium faça um bom trabalho, seja com uma, com duas, com 3 entidades, beleza? Bom, pessoal, era isso. Vou encerrando o nosso podcast hoje. Lembro mais uma vez, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum assunto que queira ouvir a minha opinião, manda um e-mail para vozespiritualista@gmail.com. Um abraço e até o próximo.